eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa, e há um tempo atrás aí, a gente trouxe uma lista das músicas mais ouvidas de cada década no Spotify. E com isso eu fiquei curioso e fui pesquisar aí quais são os videoclipes mais assistidos no YouTube de cada década pra ver se são os mesmos. E olha que curiosamente a maior parte não é, tá? Somente uma delas vai ser aqui nessa lista. Então é justamente por isso que a gente traz uma lista dos clipes aí mais assistidos no YouTube de cada década. Bom, mas como sempre aqui, né, antes de começar a lista, eu queria fazer algumas observações. Uma que, diferente lá da lista do Spotify, que começou na década de 60, nesse aqui a gente vai começar na década de 70, já que antes disso não existiam ali muitos videoclipes ainda. Outra coisa é que o próprio YouTube divulgou isso mais em 2019, então tá um pouco desatualizado. Assim, então, eu mesmo fui lá buscando e vendo aí agora quais são os de cada década, tá? Fui dando uma atualizada nessa lista do YouTube. Então, assim, apesar de ser bastante improvável, é possível que em alguma década aí tenha alguma coisa que eu não me atentei. Mas, como eu disse, é bastante improvável porque eu conferi em vários lugares do YouTube e tudo mais. Então, eu acho que dá pra ficar tranquilo nesse sentido. E por último, vale dizer aí que principalmente os das décadas mais recentes, tá? Os que ganham nesse quesito são canais de música infantil, como Galinha Pintadinha, Baby Shark e todas essas coisas. Mas eles não são ali exatamente um clipe musical, né? Então eu vou desconsiderar esses aí pra essa lista. Ah, e claro, tá? Eu só vou considerar aqui as visualizações do vídeo oficial do artista. O que foi feito por outros canais, ou até mesmo do próprio artista, mais versão ao vivo, acústica e tudo mais, não vai entrar nessa soma. É só o clipe oficial no momento do lançamento. Sem contar que, é claro, né? A quantidade de visualizações que eu vou falar são as que estão no momento que eu gravei esse vídeo, que é mais ou menos aqui começo de julho. Mas então, vamos lá depois de tudo isso. Enfim, quando a gente fala aqui do clipe dos anos 70, essa aqui vai ser o único tópico da lista que é o mesmo do que ganhou lá na lista do Spotify. Isso porque o clipe lançado nos anos 70 mais assistido do YouTube é de Bohemian Rhapsody do Queen, que também foi a música aí mais ouvida dos anos 70 no Spotify. E isso é porque realmente essa música foi um grande marco, né? Ela foi lançada lá em 1975 e se tornou aí um dos maiores clássicos da banda. E foi feita pelo vocalista Freddie Mercury com a intenção ali de ser uma espécie de ópera rock. E foi lançada aí justamente com um vídeo promocional, sendo considerada aí uma das primeiras bandas a ter feito isso na história, ajudando assim então a popularizar o lançamento de um videoclipe para divulgar a própria música. Coisa que ajudou aí tanto a música quanto o clipe ser tão popular como eles são até hoje em dia. E até por isso que hoje em dia o clipe conta aí com quase, mas bem quase mesmo, 1.800.000.000 de reproduções por lá, sendo inclusive aí o único clipe lançado na década a ter passado da marca de 1 bilhão de visualizações, o que é coisa demais, né? Mas agora a gente vai falar da década de 80, tá? E aqui tá um dos tópicos que eu tive que atualizar aí quem tá em primeiro, de acordo com aquela lista lançada pelo YouTube. Já que quando eles fizeram lá em 2019, o clipe que aparecia em primeiro como sendo o mais visto da década de 80 era da música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Mas hoje em dia teve um clipe que passou desse aí, que é o da música Take On Me, lançado pelo a-ha lá em 1985. E que conseguiu inclusive ficar na frente de clipes, sei lá, do Michael Jackson, né? Como Billie Jean e Thriller, além de diversos outros artistas da época, né? O que, se você pensar bem, até que faz sentido, né? Já que além da música ser bastante conhecida, o clipe dela é bastante inovador até hoje, usando métodos de animação ali feita com lápis, né? Junto com live action, através de uma técnica chamada ali rotoscopia. Coisa que fez inclusive com que o clipe ganhasse aí uma série de premiações na época. E uma hipótese aí do porquê essa música teria passado as outras, né? E ficado na primeira posição nesse momento, seria porque ela aparece ali no jogo The Last of Us de 2020, onde a Ellie ali toca ela, né? Toca e canta ela, deixando aí então a música bastante popular para toda uma nova geração. E ajudando assim o clipe a ter mais de 1.900.000.000 de reprodução. Ou seja, quase 2 bilhões, né? Logo, logo chega. Mas se o Guns N' Roses perdeu o posto aí de clipe mais assistido nos anos 80, nos anos 90 eles conseguiram manter. E aqui eu acho que a gente consegue aí chegar na conclusão de que a lista aí do Spotify e do YouTube das mais ouvidas, mais assistidas são diferentes, porque as pessoas realmente param para assistir o clipe, né? E não somente ali ouvem a música também no YouTube. Claro que muita gente faz isso, mas algumas delas o clipe importa também. Até porque os clipes que estão aparecendo por aqui são aqueles que marcaram por algum motivo, ou contando alguma história, ou
ou por ser diferente e tudo mais, qualquer coisa do tipo, né? E é até por isso que o clipe lançado nos anos 90 mais assistido no YouTube é de November Rain, lançado pela banda em 1991, que conta a história aí de um casal que se casa, mas que logo em seguida a esposa morre, com o clipe aí então passando do casamento ao funeral dela. Com isso, além do fato aí também dessa música ser uma das mais emblemáticas da banda, fez com que o clipe tivesse nada menos do que 2 bilhões e 200 milhões de visualizações no YouTube, sendo a primeira aqui dessa lista a passar da marca dos 2 bilhões, né? E vem muito mais aí pela frente, tá? Mas pessoal, rapidinho, a gente continuar essa lista. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Amigo, beleza? Bom, e agora a gente chega no século 21, né? Já que a gente vai falar aqui dos clipes mais assistidos na década de 2000. E aqui até eu me surpreendi com o que eu vi, tá? Eu fui até conferir ali algumas vezes se tava certo mesmo. Isso não por quem aparece aqui, já que se trata aí de uma banda mas muito querida por muita gente. Principalmente pro pessoal que era mais adolescente aí nessa época. Mas a gente tá falando ali de uma época muito do pop também, né? A gente teve aí Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears e várias outras nesse momento. E acabaram bombando demais aí, né? E ficavam no topo das paradas e tudo mais. Mas nesse caso aqui, o clipe que conseguiu ser o mais visto da época aí é o da música Numb, lançado pelo Linkin Park em 2003. Inclusive é uma das músicas que fez eles ficarem gigantescos na época como eles ficaram, né? E até por isso acabou se tornando aí também uma das principais da carreira deles como um todo. E é até por isso então que o vídeo dela conta hoje com também 2 bilhões e 200 milhões de reproduções, deixando Bad Romance da Lady Gaga em segundo. E aqui só uma observação, tá? Já que se a gente for levar ao pé da letra mesmo, o clipe mais assistido dessa época é o da Axel F, tá? Do Crazy Frog. Foi lançado também em 2003 e conta aí com 4 bilhões e 600 milhões de visualizações. Mas ela ficou mais conhecida por ser um meme do que como uma música séria mesmo. Então eu vou deixar aqui em aberto, tá? Se você vai considerar ela como sendo a mais vista ou o Numb do Linkin Park. Você que sabe aí. Mas indo agora aí para a década passada, de 2010, ela é bastante especial aqui no tema dessa lista. Isso porque são dessa época e vários dos clipes mais assistidos da história do YouTube como um todo mesmo. Inclusive o mais visto dessa década também é o mais visto do YouTube. E vocês vão ver que são realmente números gigantescos. E curiosamente a que aparece aqui na primeira posição foi lançado justamente no último ano dela, já que a canção Despacito foi lançada pelo Luiz Fonsi junto com Daddy Yankee em 2019. E eu acho que todo mundo lembra, né, o quanto ela era tocada o tempo todo, incluindo, é claro, aqui no YouTube também, né? E é até por isso que hoje esse clipe conta aí com mais de 8 bilhões e 500 milhões de reproduções. 8 bilhões, gente, é bizarro. E como eu disse, aí, é nessa época aí que estão vários dos mais assistidos. Afinal, também é dela clipes de música como See You Again, da Wiz Khalifa, como Charlie Puth, que tem mais de 6 bilhões e 300 milhões de reproduções, Shape of You, do Ed Sheeran, que tem mais de 6 bilhões e 200 milhões. Ainda tem Uptown Funk, do Mark Ronson com Bruno Mars, com mais de 5 bilhões e 200 milhões de visualizações. E Gangnam Style, do Psy, que inclusive foi o primeiro vídeo na história a passar da marca de 1 bilhão de visualizações. E que hoje aí tem um pouco mais de 5 bilhões e 200 milhões também. É a década dos clipes no YouTube, né? Mas agora a gente chega aqui na década em que estamos, né, de 2020, e aqui já ficou bem mais difícil aí de encontrar qual foi o clipe mais visto, tá? Até porque por serem aí músicas mais novas, lançadas bem mais recentemente, né, praticamente nenhuma delas aí tem números tão expressivos ainda quanto as que eu falei anteriormente. Com muito pouco delas aí passando aí dessa marca de 1 bilhão de visualizações. Mas claramente várias delas ainda vão chegar lá, tá? Mas enfim, vamos lá, porque eu acho que eu encontrei qual que é a mais assistida da época. Qual clipe feito na década de 2020 mais assistida do momento? Vocês têm aí algum palpite? Pois é, aparentemente o clipe mais assistido da década de 2020 é o da música Dynamite, lançado pelo BTS justamente em 2020, bem no comecinho ali da década, contando aí com mais de 1 bilhão e 800 milhões de reproduções no YouTube. Com a
a música aí realmente tendo bombado demais na época, se tornando aí também uma das músicas mais conhecidas do próprio grupo em si. E é até por isso então que esse clipe aparece nessa posição. Você imaginava isso? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você imaginava que esses clipes que eu falei eram os mais vistos de cada década, ou se você achava que eram outros, ou qualquer coisa do tipo. Aqui dos lados eu tô deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!